Vamos ler aqui o capítulo 7 do mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Se você escreve ou pinta, ou faz sermões na igreja, ou toca música, ou monta a cavalo, ou tira fotos, ou faz qualquer outra coisa que pareça interessante, já deve ter ouvido 1000 vezes a pergunta: você faz isso por dinheiro ou por prazer? Tão infinitamente repetível é essa fórmula que deve revelar algum traço profundo e permanente do modo brasileiro de ver as coisas. Um lugar comum ou topos da nossa retórica diária. Ora, todo lugar comum é um recorte que enfatiza certos aspectos da realidade para, momentaneamente, dar a impressão de que os outros não existem. Logo, para compreendê-lo, é preciso perguntar antes de tudo, o que é que omite? O que está omitido na pergunta acima é a possibilidade de que alguém se dedique de todo o coração a alguma coisa sem ser por necessidade econômica nem por prazer. Ou, pior ainda, que continue se dedicando a ela como se fosse a coisa mais importante do mundo, mesmo que só dá prejuízo e dor de cabeça. Peraí, deixa eu ler isso aqui de novo que eu achei parecia fora de concordância. Ou pior ainda, que continue se dedicando a ela como se fosse a coisa mais importante do mundo, mesmo que só dá prejuízo e dor de cabeça. O que está omitido nessa pergunta, e no modo brasileiro de ver as coisas, é aquilo que se chama vocação. Vocação vem do verbo latino voco, vocare, que quer dizer chamar. Quem faz algo por vocação sente que é chamado a isso pela voz de uma entidade superior, Deus, a humanidade, a história, ou, como diria Viktor Frankl, o sentido da vida. Considerações de lucro ou prazer ficam fora ou só entram como elementos subordinados, que por si não determinam decisões nem fundamentam avaliações. No mundo protestante germânico, há toda uma cultura e uma mística da vocação, e a busca da vocação autêntica é mesmo o tema do principal romance alemão de Wilhelm Meister de Goethe. Nos países católicos, a importância religiosa da vocação consolida na ética escolástica do dever de Estado. Por exemplo, o dever dos pais de família, dos comerciantes, dos militares, etc. Foi perdendo relevo depois do Renascimento, cavando-se um abismo cada vez mais fundo entre o sacerdócio e as atividades mundanas, esvaziadas de sentido na medida em que só o primeiro é considerado vocacional em sentido eminente. No Brasil, para agravar as coisas, a população foi constituída sobretudo de 3 espécies de pessoas. Portugueses que vinham na esperança de enriquecer e não conseguiam voltar, negros apanhados à força e índios que não tinham nada a ver com a história e de repente se viam mal integrados numa sociedade que não compreendiam. É fácil perceber daí o imediatismo materialista dos primeiros, o qual, quando frustrado, se transforma em inveja e azedume, que tudo deprecia e que com tanta facilidade se disfarça em indignação moralista contra a corrupção e as injustiças sociais. E mais ainda, a total desorientação vocacional do segundo e do terceiro grupos, brutalmente amputados do sentido da vida e por isso mesmo facilmente inclinados a sentir-se marginalizados mesmo quando já não são mais. Um pouco da ética da vocação existe ainda entre nós graças à influência dos imigrantes, especialmente alemães, árabes e judeus. Mas existe de modo tácito, implícito, jamais consagrado como um valor consciente da nossa cultura e muito menos valorizado pelas escolas e pelos governos. Engraçado ele falar aqui da nossa cultura como se o brasileiro tivesse cultura. Quer dizer, a gente tem uma cultura, né? Mas uma cultura de merda.
A realização superior do homem na vocação é então substituída pela mera busca do emprego, visto apenas como um meio de subsistência e sem qualquer importância própria no que diz respeito ao conteúdo. A adaptação conformista a um emprego medíocre sem futuro é considerado o máximo do realismo, a perfeição da maturidade humana. Às vezes me parece que isso aqui não é só brasileiro. Eu já vi filmes mesmo em que... Filmes e pessoas falando, um cara francês e um americano, que tipo consideram que ter ali um emprego fixo, ter a carteira assinada, é sim a grande valorização, a grande conquista. Tá, brasileiro. Eu me perdi. Tá. Um pouco da ética da vocação existe ainda entre nós... Não, já li isso aqui. Vou ler isso aqui de novo. A realização superior do homem na vocação é então substituída pela mera busca do emprego, visto apenas como um meio de subsistência sem qualquer importância própria no que diz respeito ao conteúdo. A adaptação conformista ao emprego medíocre sem futuro é considerado o máximo do realismo, a perfeição da maturidade humana. Tudo mais é depreciado e por isto mesmo, hipervalorizado e ansiosamente desejado como diversão. Ainda assim, entre o trabalho forçado e a diversão obsessiva, da qual o carnaval é a amostra mais significativa, acumula-se na alma do brasileiro a inveja e uma surda revolta contra todos os que levam uma vida grande, brilhante e significativa, sobre os quais, mesmo quando pobres, paira a suspeita de serem usurpadores e ladrões, pelo menos ladrões da sorte. Daí a famosa observação de Tom Jobim: no Brasil, o sucesso é um insulto pessoal. Sim, nesse meio não se compreende outra lealdade senão o companheirismo dos fracassados em torno de uma mesa de bar, despejando cerveja na goela e maledicência no mundo. Este é um país de gente que está no caminho errado, fazendo o que não quer, buscando alívio em entretenimentos pueris e desprezíveis, quando não francamente deprimentes. Nossa ciência social, atada com cabresto marxista e cega às realidades psicológicas mais óbvias da nossa vida diária, jamais se deu conta da imensa tragédia vocacional brasileira que condena milhões de pessoas a viver presas como animaizinhos entre a dor inevitável e o prazer impossível. É que a explosiva acumulação de paixões infames, inevitável nessa situação, é o caldo de cultura ideal para a germinação dos ressentimentos políticos, e uma ciência social rebaixada a um instrumento auxiliar da demagogia, não há de querer lançar justamente sobre aquela treva confusa da qual a demagogia se alimenta. Deixa eu ler esse pedaço de novo. É que a explosiva acumulação de paixões infames, inevitável nessa situação, é o caldo de cultura ideal para a germinação dos ressentimentos políticos. E uma ciência social rebaixada a instrumento auxiliar da demagogia, não há de querer lançar luz justamente sobre aquela treva confusa da qual a demagogia se alimenta. Acho que eu entendi. Ele está falando aqui... deixa eu ver se eu entendi. Tipo assim... Na política, por exemplo, vai se fazer discurso sobre problemas sociais e tal, mas não vai se enfrentar o verdadeiro problema. Foi o que eu entendi. Eu teria que ler de novo, mas não vou ler de novo no vídeo. Eu queria ler de novo para ter uma ideia melhor. Mas esse capítulo me faz pensar numa frase que eu já ouvi algumas vezes, que é: não transforme o prazer em trabalho. Tipo assim, se tem uma coisa que você gosta, que você é bom, você não deve transformar em trabalho, porque ele vai se tornar obrigação. E se ele se torna obrigação, deixa de ser prazer. Eu
jovem, eu ouvi essa frase e eu concordava com ela, mas hoje em dia eu acho uma frase deprimente, porque faz você pensar que você não pode correr atrás de ganhar dinheiro com o que você gosta, você tem que ir atrás de uma coisa que você não gosta, um trabalho de merda, porque essa é a vida, é assim que funciona. Senão você vai deixar de gostar de uma coisa que te dá prazer.